Mercado do Flamengo aquecido e para quem estava indignado, para quem estava colocando o boto contra a parede, parece que o Flamengo começa a anunciar aí alguns nomes de peso internacional. Não sei se você concorda, Bruno Alex. Por mais que a gente está falando de alguns caras que a gente precisa ver melhor jogando no futebol brasileiro, parecem que são nomes de peso. Qual a sua impressão antes da gente falar de cada um deles? Cara, uma visão que eu tô tendo, assim, na verdade, é que ela pode influenciar o futebol brasileiro como um todo, para ser bem sincero. Porque, assim, nós vamos falar dos nomes, né? Mas já temos aí mapeados, né? Saul, Samulino, principalmente, né? O Emerson Royal eu coloco numa outra prateleira. Mas, assim, tanto o Saul e principalmente o Samulino são caras com mercado ainda de Europa. E esses caras, por um projeto intermediário ali na Turquia ou algum clube de menor expressão, estão preferindo vir pro Flamengo para ganhar título, para ter relevância. Então, eu acho que é um movimento muito legal. E aí, principalmente, a grana que está se falando, que está se pagando por cada um deles. Né? Uma grana que, obviamente, vem pela participação do Flamengo no Mundial, por tudo que vem arrecadando, mas cria um novo movimento de jogadores que, em vez de preferirem, né, a segunda prateleira da Europa, vão preferir vir para o Brasil. Então, eu, particularmente, com a visão geral de futebol, acho esse movimento muito legal. Antes de falar dos nomes, outra coisa que eu estava pensando aqui, não sei o que você acha, né? Bom, primeiro que Jorginho, eu acredito que esteja numa prateleira diferente ainda desses nomes que a gente vai trazer aqui. E eu penso que você pega um cara do nível do Jorginho, por exemplo, e põe ele para jogar, é impressionante como o cara já entra rápido no time, azeitado, encaixa. Parece que o cara nem precisa de pré-temporada, de nada. Como você acha que o Jorginho chegou, adaptou tão rápido? Você vê que foi assim mesmo? Você acha que, pelo fato dele jogar em grandes times lá, isso influencia? Cara, eu acho que influencia, mas eu acho que talvez o que influencia mais é a visão europeia de futebol do Felipe Luiz. Tá ligado? Entendeu? Então, a visão de Atlético de Madrid, né, de Chelsea, onde que ele jogou, de Jorge Jesus, que ele pegou muita coisa também. Então, acho que o jogador que vem de fora se adaptar ao jeito de jogar do Felipe Luiz fica até mais fácil. Legal, vamos falar então de quem que a gente tem. Começando então com o Saul Niguez, que assim, já, né, então o camarada chegou, enfim, já conheceu o CT e tudo mais. Cara, você que é um conhecedor de futebol europeu, quem é Saul Niguez? É um cara novo, ainda 30 anos. Eu vejo o nome de Saul lá no Atlético de Madrid, parece que tinha 10 anos já que o cara, já achei que ele seria até mais veterano. Quem é Saul Niguez? Onde ele joga? O que ele faz? Como ele vai se encaixar nesse time? Ele no Atlético de Madrid fez uma boa dupla com o Coke, né, muito tempo. E assim, foi daquele Atlético de Madrid vitorioso, que ganhou La Liga, que chegou bem na Champions várias vezes. Então, assim, é um cara de força no meio de campo, de toque de bola, de boa saída de bola. Ele não é um cara de velocidade, tá? Posso dizer que ele se assemelha um pouco ao De La Cruz, no estilo de jogo. Não é velocidade, mas é toque de bola, é condução de jogo, domínio de meio de campo. Ele é aquele famoso assim, ele não é volante, ele não é meio, ele é meio campista, entendeu? É o típico meio campista. Joga em várias posições do meio de campo, então ele pode fazer ali terceiro homem, pode até jogar de primeiro volante também. Então, assim, é um cara que eu acho que vai encaixar bem, assim, talvez até desculpa a similaridade com o termo, mas seria um Coringa, né? Visto que saiu o Coringa do Flamengo, talvez o próximo Coringa seja o Saul. É um espaço que fica vago e o Flamengo vai buscar reposição rápida. É claro que é difícil comparar nesse momento, que sai um cara que já é consagrado com a camisa do Flamengo, o capitão, o Gerson, né? Sai como ele sai, mas parece uma reposição à altura, vamos dizer, um peso para tentar repor esse nome aí que foi a perda do Gerson. A gente está aqui com Emerson Royal, que está nos falta assinar, né? Mas, enfim, os principais veículos aí de credibilidade já dão como certo. A gente está vendo aqui no GE, o Emerson Royal, que é um lateral que acho que divide opiniões. Queria te ouvir sobre ele. Ele começa no Atlético, tem uma experiência muito rápida na seleção e é um cara aí naquela idade, já vamos dizer assim, o cara está amadurecendo, 26 anos, a idade que o cara ainda pode não atingir o auge, o prime, né? Como é que você vê a chegada do Royal aí? Tem duas formas de você pensar. Primeiro que, assim, ele vai custar 9 milhões. Se você pensar pelo lado que ele está custando um terço do que o lateral que está sendo vendido, pode ser uma boa contratação. Mas eu acho 9 milhões, muito dinheiro, 9 milhões de euros, num cara que eu particularmente acho, assim, talvez seja um terço do jogador que o Wesley é, na verdade. É um cara, como a gente brinca aqui, não virou,
tá? Então, assim, ele foi lá para a Europa, eu lembro de ter visto alguns jogos dele do Tottenham, mas assim, ele é aquele jogador que começa bem no time e depois vai só caindo até amargar o banco e não sair mais de lá. No Tottenham foi assim, no Milan foi assim, ele teve um bom início no Milan, inclusive, nas primeiras partidas titular, um jogo bem aqui, uma outra coisa ali, mas aí vai decaindo e até virar banco total. Então, assim, tanto no Tottenham quanto no Milan, principalmente, ele, talvez a melhor fase dele foi no Betis, tá? Mas, assim, sem muito destaque também. Tem tempo isso. Mas, assim, tanto no... Oi? E tem um tempinho já, porque foi o primeiro time dele, o Betis ainda, né? Isso, já tem um tempo. Então, assim, tanto no Tottenham quanto no Milan, é isso, um jogador bem irregular e que acaba ficando no banco, eu não vejo assim... Eu vou falar a minha opinião, tá? Se vier, vem para ser banco do Varela. Eu prefiro o Varela do que ele. Se o Varela estiver bem fisicamente, eu prefiro o Varela que ele. Eu acho que entrega mais, entendeu? Ele pode ser melhor um pouco mais ofensivo do que o Varela, mas assim, ele eu acho que deixa de desejar na marcação. É aquele cara assim, que é 6 marcando e 6 atacando, entendeu? Ao contrário do Wesley, por exemplo, que é 6 marcando e 8 atacando, ou Varela que defende melhor, defende 8 e ataca 5, entendeu? Então, assim, não é um jogador que me agrada muito, não. Mas talvez aqui no futebol brasileiro faça alguma diferença, mas, assim, esse aí eu não sei se eu investiria tanto nesse cara, não. Não me empolga também Emerson Royal, pelo que eu já vi dele, eu conversei com um amigo atleticano que, enfim, pode ser defendendo o cria da casa, fala que o cara tem bola, mas a gente, pelo que eu vi dele, ainda não empolga. É ver como o Filipinho vai entrar na mente dele, né? Botar o cara para jogar. E eu acho que tem espaço, né, para competir, principalmente com o Varela, como você falou. Eu acho que o Filipinho gosta disso no elenco, né, de ter um cara ali. No momento eu vejo, pelo que você está falando, que é mais nome, mais grife do que bola, né? Para fechar, a gente tem ali o Carrascal, que a gente poderia falar dele, mas para fechar o Samulino, que, enfim, também é um cara desses aí, novo, 24 para 25 anos, ou talvez até mais novo que isso, né? E um cara que simplesmente está no Atlético de Madrid, cara. Então, ele também, parece que o Filipinho está indo buscar lá na fonte do papai Simeone. Mas o que você já viu do Samuel Lino na seleção, no Atlético de Madrid, que justifique esse cara dizer que ele tem potencial ainda? O Samuel Lino eu já vi vários jogos dele, tanto na Champions e principalmente por eu acompanhar, né, muito o Barça. Eu já vi ele jogando contra o Barça várias vezes. E é uma contratação que, se acontecer, eu te falo que é para, assim, mudar... Não vou falar mudar patamar de time, mas, assim, é uma contratação de peso. Porque, assim, ele é muito bom ofensivamente. Ele joga como ala, entendeu? Ele funciona muito bem no esquema com 3 zagueiros. Ou então no esquema que seja com 2 zagueiros com um volante que protege mais. Entendeu? Ele não é tanto de marcação, mas ele faz a ala ali, ele cobre bem, preenche espaço. E atacando ele é muito bom. Mas muito bom mesmo. Então, assim, é um cara que até me assustou quando eu vi que o Flamengo estava especulando ele, porque é um cara que tem mercado na Europa, ele joga muito bem. Né? Ele é conhecido como Samulino, né? Na verdade. Então, assim, só não foi para a seleção ainda, ele sempre é especulado. Ele só não foi ainda porque ele é essa posição, ele não é um lateral e também não é um ponta. Então, assim, a seleção nunca joga assim. Entendeu? Não sei se o Ancelotti quiser uma variação de esquema tático, possa vir a convocar ele. Mas ele é esse cara que pode realmente mudar uma estrutura de time, e eu acho muito útil. Né? Principalmente para um técnico como Felipe Luiz, que não é preso a um esquema tático, pelo menos na minha opinião. Então, assim, você ter o Samulino e aí, tipo, você mudar o esquema de jogo, né, com ele, porque ele varia o time inteiro. Então, ele dá uma ótima opção de ataque pela esquerda, entendeu? Então, assim, ele consegue te fazer fechar o time de outra forma, com uma saída rápida, com velocidade. Ele é um jogador de velocidade. Então, assim, eu acharia uma ótima contratação. Se o Flamengo fechar isso aí, eu acho que vem para fazer diferença mesmo no elenco. Esse cara estão falando de 25 milhões de euros, já seria investimento mais robusto. Você acha que é pra tanto? Eu acho. Pelo que eu vejo ele jogou muito bem vários jogos contra o Barça, entendeu? Então, assim, é um cara que não sente peso de jogo, entendeu? Igual eu tô falando, ele, ao contrário do Royal, que é para poder suprir uma lateral direita, o Samulino te dá muita opção taticamente, entendeu? Igual falando, a entrada dele dá uma variação de jogo pro time. Então ele pode ser usado como ponta, pela esquerda, né, que eu acho que falta, porque assim, pelo direito o Flamengo tem o Luiz Araújo. Pela esquerda, o Bruno Henrique já não faz tanto essa função de ponta. O Samulino faria. E numa composição, igual eu falei, talvez com 2 zagueiros e o Pulgar um pouco mais fechado, mais recuado, o Samulino dá uma boa saída pela esquerda também. Então ele pode jogar um pouquinho para trás do meio de campo, entendeu? Mas dando uma boa saída pela esquerda.
Então, assim, ele fecha por dentro, ele faz jogada de linha de fundo, ele entra para dentro da área e chuta, ele já fez alguns gols pelo Atlético. Então, ele, igual eu tô falando, eu acho que ele dá muita variação de jogo. Por isso que eu acho que o dinheiro nele vale. Eu acho que ele contribui muito para o jogo como um todo, para o time como um todo, para a variação tática como um todo. Então, assim, eu acho que todo técnico gostaria de ter. É um cara que literalmente muda o jogo. Legal, estamos falando do Samuel Lino. E daqui na tela, para a gente fechar, meu especialista, Bruno Alex Carrascal. Essa é a novelinha da vez. O Flamengo queria ele para o Mundial. Eu vi muita gente criticando a quantia que o Flamengo estava disposto a pagar nele. Parece que era em torno de 12 milhões. E a conta que o pessoal fazia era tipo assim: na carreira, nas negociações, nas transações dele, ele não tinha somado 2 milhões ainda, né, de valor de transação. E o Flamengo vinha de uma vez e queria pagar isso. A gente estava conversando isso ontem. Isso não necessariamente é uma medida, né? Porque às vezes o cara tem ali ainda um prospecto de estourar, tem um prospecto de ser um cara que vai valer muito, o time paga também, esperando que o cara vá valorizar, vá render muito ainda, que o cara não atingiu o prime dele. E é um cara que é um colombiano, a gente sabe que é uma escola aí que tem se desenvolvido, né? Tem expandido mais na Europa, e seria um cara, um meia esquerda, para ajudar com a Arrascaeta. Como é que você vê esse cara chegando no Flamengo? Você também vendo de fora? Não sei se não você acha que tem algum peso. E o que você conhece também de Carrascal? Você é um cara também novidade. Cara, eu confesso que o Carrascal eu fui pesquisar depois que começaram a falar dele. Eu não tinha visto o jogo dele, mas realmente eu acho que é um cara mais para poder suprir uma ausência de Arrascaeta, talvez fazer ali também um terceiro homem de meio de campo, dependendo do esquema tático. Ele eu acho que vem mais para compor elenco. Ou talvez para fazer uma transição com a Arrascaeta, não sei como está a condição física dele e tudo, mas eu não vejo ele realmente para chegar para ser titular. Como que eu vejo, por exemplo, o Samuel Lino. Desses aí é quem eu vejo que chega para realmente para jogar. Agora o Carrascal eu acho que precisa ter essa. Eu acho que desde Jorge Jesus que se procura alguém para substituir a Arrascaeta quando ele não puder jogar. Né? E com 3 competições, o Flamengo precisa rodar o elenco, e no elenco não tem ninguém que possa fazer essa função de 10, dessa forma. Entendeu? Então, assim, eu acho uma contratação importante para não sobrecarregar o Arrascaeta, você ter ele inteiro para os jogos decisivos, mas eu acho que é mais para compor. E nesse caso, eu acho que o Flamengo só precisaria, na minha opinião, né, de um reserva para o Pedro, mas não um centroavante igual o Pedro. Eu acho que tinha que buscar também alguém que desse uma outra opção de jogo. Quando você não está funcionando com um centroavante tipo Pedro, talvez um centroavante de movimentação. Tá? Aí já puxando para o meu lado aqui, talvez um estilo Caio Jorge. É óbvio que não dá para pagar uma bala no jogador para ser reserva no Pedro, mas estou falando só de estilo de jogo. Tá? Um jogador que joga na frente, que é mais de movimentação. Aí eu não sei se o Plata, entendeu? Seria uma mistura de Plata com o Rodrigo Muniz, digamos assim, que eu acho que falta no Plata entregar gol. Então, assim, ele não é fazedor de gol. Então, ele pode dar essa opção de 9, mas eu acho que um 9 mais para dar opção para outros chegarem e fazer gol. Não à toa, o Arrascaeta tem feito tantos gols quando joga com Plata. Porque o Plata não é para fazer gol, é para ele dar a opção de alguém puxar a marcação para outro fazer o gol. Tem essa diferença. O forte dele não é o gol, como diria o nosso amigo. Mas é isso, entendeu? Mas assim, eu acho que são boas contratações, tá? Eu só acho, de tudo aí, eu só acho que o Royal tá meio caro para ser um lateral que você não tem garantia que ele vai ser titular. Mas, igual eu falei, se for pensar que ele vai custar 1/3 do que o cara que tá saindo, entendeu? Ok. Mas eu acho muita grana para pagar num lateral que você vai ver que vai disputar a posição. Mas as outras eu acho excelentes contratações e acho que preenchem bem as lacunas que o time tem nesse momento e dão ótimas opções para o Felipe Luiz. Vamos ver então o que vai acontecer. As confirmações ainda pendentes, se Carrascal fecha, se o Samuel Lino vem mesmo, se o Flamengo desembolsa. O Flamengo prometendo encorpar o elenco, porque tem competição para disputar, viu? Tem Libertadores aí, a segunda fase inteira pela frente. O Flamengo, sem a força de decidir em casa, vai ter que se mostrar um time muito competitivo. Tem a Copa do Brasil, o Flamengo já começa com um jogo que promete ser difícil também, com um time, enfim, que tem guarda uma certa validade. Foi o time que perdeu a última final para o Flamengo. E o Flamengo estava dando mostras de que o elenco estava abrindo o bico, especialmente por conta das lesões. E também teve uma competição aí no meio, né, do Mundial, toda a questão do translado, da logística, isso aí também acho que vai pesando a temporada. O Flamengo vai reforçando a energia, vamos ver como é que vai acontecer daqui até o final do ano. Valeu, meu amigo Bruno, obrigado pelas aulas, pelas respostas, e vamos ver o que acontece daqui para frente.
Não esquece de curtir o vídeo, inscrever no canal e acompanhar a gente no TikTok, no Instagram, que a gente está sempre botando conteúdo nas duas plataformas. É isso aí, galera. Valeu!